Amém? Do 10 ao 16, a palavra de Deus diz assim: Não somos filhos do mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Então, por que traímos uns aos outros e quebramos a aliança de nossos antepassados? Judá foi infiel, e uma coisa detestável foi feita em Israel e em Jerusalém. Os homens de Judá contaminaram o santuário que o Senhor ama e se casaram com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Que o Senhor elimine das casas de Israel até o último homem que fez isso, e que ainda assim apresenta uma oferta ao Senhor dos Exércitos. Há outra coisa que vocês fazem: cobrem de lágrimas o altar do Senhor. Choram e gemem, porque Ele não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E ainda perguntam: por quê? Porque o Senhor foi testemunho dos votos que você fez e sua esposa, os votos que você fez com a sua esposa quando eram jovens. Mas você foi infiel, embora ela tenha continuado a ser sua companheira, a esposa a qual você fez seus votos de casamento. Acaso o Senhor não o fez um só com sua esposa? Em corpo e em espírito, vocês pertencem a Ele. E o que Ele quer? Dessa união, quer filhos dedicados a Ele. Portanto, guardem seu coração, permaneçam fiéis à esposa de sua mocidade, pois eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Divorciar-se de sua esposa é cobri-la de crueldade, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardem seu coração, não sejam infiéis. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos mais uma vez, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite, para cultuar o Senhor, Deus, compartilhar a Tua palavra, trazer esses ensinos preciosos, Deus, à prática das nossas vidas. Pai querido, que o Senhor possa sondar nessa noite cada coração, Deus, cada vida que aqui está. Deus, o Senhor pode suprir toda e qualquer necessidade. O Senhor é Deus que cura, o Senhor é Deus bom, o Senhor é Deus que restaura. Por isso, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, que a Tua palavra encontre lugar, Deus, ao coração de cada um. Deus, e que nenhum de nós, Senhor, venhamos entendê-la de forma, Senhor, contrária àquela que o Senhor tem para nós. A maneira que o Senhor quer que nós a colocamos em prática. Porque o Senhor nunca nos deixou só. O Senhor sempre está conosco por meio do Teu Filho Jesus, ó Deus, o Teu Santo Espírito que nos ajuda a caminhar. Por isso, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Ministra os nossos corações essa noite a Sua verdade, nos fortalecendo, Deus, para praticá-la. Em nome de Jesus nós oramos. Amém? Glória a Deus. Deixa eu lembrar aqui só um pouquinho do que já foi falado, né? Livro de Malaquias, Antigo Testamento, o último livro. Palavra do Senhor de correção ao povo de Israel. Esse povo, querido, que foi cativo por 70 anos, sabe? Muitos morreram no cativeiro, outros que nasceram lá. Esse povo, quando Babilônia foi abatida, quando o reino persa levanta, esse rei decide fazer com que eles voltem à sua cidade, que eles reconstruam a sua casa, que reconstruam o templo, que adore o seu Deus. E assim foi feito, ele ainda apoiou, né, ajudou, mas eles não seriam nação, eles seriam vassalos deles, continuariam dependendo deles. E aí foi uma leva, né? Muita gente, 50 mil pessoas com Zorobabel, com o profeta Ageu e Zacarias. Eles foram reconstruir o templo e reconstruir as suas casas. Em meio a esse tempo de reconstrução, ao desânimo, ao cansaço, e Deus levanta e fala por meio dos profetas, né, para olharem para Ele, porque Ele ia glorificar, seria glorificado ali, o templo seria reerguido, né, tinha promessas, olha, Jerusalém vai ser fortalecida de novo, o Messias virá, o rei virá. Só que na cabeça deles, queridos, um rei que pudesse colocar Israel acima de todas as nações. Ser aquele povo que deixou de ser humilhado para ser agora o povo que manda. Só que isso também não aconteceu.
Mas a palavra do Senhor foi cumprindo, né? O templo foi reconstruído. Queridos, quando esse pessoal foi para o cativeiro, eles não foram da mesma forma cativos como no Egito. No Egito havia escravidão, serviço pesado, né? Só que na Babilônia não. Lá eles poderiam trabalhar, construir suas casas, né? Formar famílias, vida que seguiria normalmente, porém não mais na terra de Jerusalém, junto ali. E assim, Jeremias ainda fala assim, olha, orem por essa terra, casem, dê os seus filhos em casamento, suas filhas, né, trabalhem, prosperem, orem para que essa cidade prospere, porque a sua prosperidade depende de vocês orarem. Olha, orar por uma cidade que os fez, né, cativos, tiraram a situação de nação. E aí a gente vê os planos de Deus, né, queridos, que nunca, nunca o nosso Deus será frustrado. Né? As promessas que Ele fez lá em Gênesis, as promessas que o Senhor fez em toda a sua palavra, elas são cumpridas. Dia após dia, o Senhor vela pela sua palavra. Então, feito isso, depois de um tempo que esse povo já estava lá, templo reconstruído, casas, esse desânimo e apatia, e mistura com outros povos. E aí casam com mulheres estrangeiras, se divorciam das suas mulheres, começam, né, a frequentar o templo dessa forma. Nós vimos aqui nesse livro, quando começou, o pastor Gleck começou dizendo sobre o questionamento que era feito acerca do amor de Deus. Não é? Se Deus me ama, né, então, por que Ele está fazendo isso? E Deus responde, eu o amo. E a prova que eu amei foi que eu escolhi Jacó e aborreci Esaú. Eu os chamei, eu os escolhi, né? Sou eu que os sustento. E aí eles continuam questionando. O Senhor disse que a gente está fazendo um culto de qualquer jeito, assim. E aí está assim, vocês estão oferecendo sacrifícios impuros, vocês estão contaminando a mesa do Senhor. O pastor Fabrício veio falando, trazendo a reflexão para nós, queridos, de como é importante o nosso culto a Deus. Né? Porque o tempo todo Malaquias está dizendo isso para a gente, olha, assim como foi lá, precisa ser feito hoje. Do jeito que estava lá, não pode continuar. Assim como não podia lá, não pode continuar hoje, porque Deus vela, né, por sua palavra. Então, o que Deus, né, faz? O pastor Fabrício trouxe a reflexão para nós de se voltar, prestar atenção e refletir como é que você está cultuando ao Senhor. Como é que tem sido o seu culto a Deus? O culto mesmo no templo, a sua oferta a Deus em cultuar. E aí, pastor Clark, semana passada, vem trazendo uma correção para os líderes, os sacerdotes, né? Aqueles a quem o Senhor chama para liderar, para trabalhar, para caminhar junto com o povo. O que vocês estão fazendo? Vocês estão aceitando os sacrifícios impuros. Vocês estão concordando com as coisas erradas. Vocês estão aceitando o pecado e não fazem nada. Quisera ter um que levantasse, fechasse o templo e fosse embora. E aí traz de novo a reflexão para nós. Quem tem sido eu, cultuando ao Senhor como líder, né, como aquele que opera em qualquer área aqui, aquele que serve ao Senhor? Como é que nós temos cultuado ao Senhor? Porque em todo o tempo, o livro vai falar para nós sobre cultuar a Deus. Quem é o nosso Deus, queridos? Quem é esse Deus que eu e você professamos ser o nosso Deus? Como nós temos tratado esse Deus? Como que nós temos cultuado esse Deus? Porque agora nós entramos numa parte ainda delicada, porque é uma parte que o Senhor preza muito. Não dá para desassociar a sua vida familiar, casamento, do culto solene. Sabia que não dá?
Não dá para a gente fazer isso. Você cultua o Senhor em todo tempo, em todo lugar. Há algumas manifestações que você faz que é própria ao culto solene. Há outras que você pode fazer na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, onde você estiver. Mas em todo o tempo, nós somos chamados o quê? A cultuar o Senhor. A prestar culto de verdade, né? Adorá-lo em espírito e em verdade, de fato anunciar quem é o nosso Deus. E aqui nós vamos ver, então, do versículo 10 ao 16, duas coisas que o Senhor nos chama a atenção hoje, assim como chamou lá. É a questão do casamento misto, né, e a questão do divórcio. O versículo 10, ele começa fazendo duas perguntas, que são perguntas retóricas, são perguntas que a resposta é óbvia, não é isso? Fala assim, olha, não somos filhos do mesmo Pai, não fomos todos criados pelo mesmo Deus. Então, por que traímos uns aos outros e quebramos a aliança de nossos antepassados? Querido, se tem uma coisa que eu e você precisamos ter certeza, é de quem é o nosso Deus. Um Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Paulo diz isso em 1 Coríntios 8:6. Ele diz assim, há somente um Deus, o Pai, por meio de quem todas as coisas foram criadas e para quem vivemos. Você tem um Deus que é Pai. Você tem um norte na sua vida. Um dia você foi tocado por essa verdade. E o Senhor te tirou do império das trevas e te trouxe para o reino dele. E agora há uma forma de andar. Há uma forma de declararmos quem é o nosso Deus. De cultuarmos o nosso Deus. De viver essa verdade que o Evangelho propõe. E o que nós temos visto hoje em dia, quando se diz família? Não é? A evolução vai acontecendo e vem revolução sexual, vem ideologias, vem feminismo, vem uma enxurrada de informação que a gente não consegue nem absorver direito com as redes sociais. Tudo bem, faz parte, né, do progresso, é isso mesmo, temos que viver e acompanhar. Mas tudo nós fazemos o quê? Para o louvor da glória de Deus. E a questão é como é que nós estamos, então, cultuando a Deus com a família. Como é que tem sido o meu culto? Porque quando eles falam assim, olha, quebramos a aliança de nossos antepassados. Que aliança é essa? Vamos ver, Deuteronômio 7, do 1 ao 8. Vamos ler. Diz assim, quando o Senhor, seu Deus, o fizer entrar na terra que vocês em breve possuirão, ele removerá de diante de vocês muitas nações. Os hititas, girgazeus, amorreus, cananeus, fariseus, heveus, jebuseus. Essas 7 nações são mais numerosas e mais poderosas que vocês. Quando o Senhor, seu Deus, entregá-las em suas mãos e vocês conquistarem, destruam-nas completamente. Não faça tratados, nem tenham pena delas. Não se unam a elas por meio de casamentos. Não deem suas filhas em casamento aos filhos delas. Nem tomem as filhas delas como esposas para seus filhos, pois farão seus filhos se afastarem de mim para adorar outros deuses. Então a ira do Senhor arderá contra vocês e os destruirá rapidamente. Portanto, façam o seguinte, quebrem seus altares idólatras e despedacem suas colunas sagradas. Cortem os postes de Acerá e queimem seus ídolos. Vocês são um povo santo que pertence ao Senhor, seu Deus. Dentre todos os povos da terra, o Senhor, seu Deus, os escolheu para serem uma propriedade especial. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos que outras nações, pois vocês eram a menor de todas as nações.
Antes foi simplesmente porque o Senhor os amou. Amém, queridos? Qual aliança foi quebrada ali? Casar com as mulheres que adoravam outros deuses. Deixar a esposa da sua juventude. E, junto com isso, ir ao templo para cultuar ao Senhor. Então, só nesse versículo aí, se fala da infidelidade, umas 3 ou 4 vezes. Acho que na minha aqui são 3 vezes, que vai falar sobre a questão da infidelidade. Então, amados, a palavra de Deus chama esse povo a ser fiel a esse Deus que é Deus de aliança, a esse Deus que fez aliança com eles. E é esse Deus hoje que também tem uma aliança conosco. Sim ou não, igreja? Temos ou não temos uma aliança com o Senhor? Temos, sim. A primeira aliança foi feita com Adão, não foi? Foi feita lá. A aliança, queridos, tem direitos, tem deveres e tem promessas. E Deus cumpre todas elas. Quando se quebra uma aliança, com certeza, somos nós que quebramos. Deus ratifica essa aliança, então, e Ele volta a validar essa aliança de Adão com Noé, depois com Abraão, depois com Moisés, e, por último, Davi, até que chegue em quem? A nova e eterna aliança feita com Jesus Cristo. E é sobre essa aliança que nós vivemos, queridos. Na esperança da volta de Jesus, não é isso? Nós não professamos essa fé e caminhamos nela. Então, nós temos que ser fiel a essa aliança. É o que Deus espera de mim e de você. Fidelidade para caminhar com Ele. Fidelidade para viver a vida que Cristo nos deu. Novas criaturas. Nascemos de novo. Temos um norte a seguir. Esperamos um Deus vivo que vai voltar. Não é isso? Então, quebrar a aliança, ser infiel ao Senhor, traz consequências. O versículo 11, ele diz assim, olha, não somos, versículo 11, Judá foi infiel e uma coisa detestável foi feita em Israel e em Jerusalém. Os homens de Judá contaminaram o santuário que o Senhor ama, ao se casarem com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Amados, nessa época, os gentios não tinham espaço, não poderiam estar entrando no templo. Muito mais tarde é que foi feito um espaço, o que é chamado de átrio, para que os gentios pudessem cultuar. Né? E aquele que se convertesse, né, à lei de Moisés, ao judaísmo, ele então poderia cultuar. Mas fora isso, não. Isso é profanar a aliança. Isso é contaminar aquilo que Deus... Por quê? Porque Deus disse que era santo. O culto a Ele, santo. Porque o nosso Deus é o quê, queridos? Santo. Ele continua sendo santo até hoje? Continua. O nosso Deus continua sendo santo até hoje. Então, ser fiel à aliança que nós temos com o Senhor. O Antigo Testamento são sombra das coisas que viriam a acontecer. Hoje nós vivemos a nova aliança. Mas não podemos desprezar o ensino que tem lá, em relação à nossa vida, firmado nessa nova aliança até que Cristo venha. Em Hebreus 9,15 fala assim, olha, Jesus Cristo morreu para libertar-nos do castigo dos pecados que haviam cometido sob a primeira aliança. Paulo diz que nós éramos o quê? Cativos, não era? Escravos. Estávamos lá alienados, vivíamos no pecado e nem achava que era pecado, porque é tudo normal quem vive no pecado, não é? Mas aí o Senhor vem e nos mostra que Jesus Cristo quebra o poder da escravidão, nos liberta, nos traz para caminhar com Ele, novidade de vida. A velha pessoa fica, né, e a nova começa, então, a ser trabalhada. Então, para falar um pouquinho de fidelidade, de infidelidade, né, há consequências aqui, quando ele fala assim no versículo 12, que fala assim, ó, que o Senhor elimine da casa de Israel até o último homem que fez isso, e que ainda assim apresenta uma oferta ao Senhor dos Exércitos. Então, amados, tem consequência quando nós quebramos, quando nós somos infiéis à aliança que o Senhor tem conosco.
assim como teve lá, tem para nós hoje também. Por quê? O nosso culto, ele é constante, permanente, na nossa casa, no meio da nossa família, onde nós vivemos, e principalmente aqui, né? Que a gente se une na unidade do corpo de Cristo para glorificá-lo. Então, a gente começa a pensar na questão família, né? O que é família para o Senhor? Como é que eu, como família, estou adorando o Senhor? Como é que o meu casamento glorifica a Deus? Como é que eu estou vivendo as verdades que o Senhor tem para mim e que eu preciso andar alinhadas a ela? O versículo 13, ele fala assim, olha, há outra coisa que vocês fazem. Cobrem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem porque Ele não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. Geme, chora, ora. Tem problema? A gente quebrantar diante do Senhor? Chegar aqui e se derramar diante do Senhor e ter o seu momento? Problema nenhum. Porém, ele precisa ser verdadeiro. Porque o que estava acontecendo aqui? Eles tinham quebrado a aliança. Estavam pecando contra o Senhor. Oferecendo sacrifícios impuros. Fazendo tudo contrário ao que a palavra de Deus ensinava a eles. Mas, no momento, eles queriam o quê? Serem abençoados. E aí eles choravam, né? Eles ofertavam, e eles queriam receber. Mas Deus dizia assim, não recebo. Hoje é diferente? Não é não, queridos. Não é não. Não é porque a graça do Senhor sobre nossa vida, dando a Jesus Cristo como Senhor, que nos salvou, é que eu vou cultuar o Senhor de qualquer jeito. O nosso culto precisa ser o melhor, porque nós sabemos, conhecemos quem é o nosso Deus. Precisa ser um culto verdadeiro. Um arrependimento verdadeiro. Porque Deus não aceita com prazer, porque a vida de pecado, aí chega, chora, geme, oferece lá, oferta, faz isso e aquilo, mas na hora de viver a verdade, de cuidar da esposa, de cuidar dos filhos, de viver uma vida, né, transparente, firmados na palavra, não é para mim, não dá. Não é bem assim. O que tem? Não é essa a palavra do Senhor, queridos. Ele espera de nós, homens e mulheres, que sejam fiéis à aliança. Porque Ele despreza de fato a oferta. Sabe o que Jesus disse? Ele falou assim, quando você for ofertar e lembrar que algum irmão tem alguma coisa contra ti, não oferte. Vá lá e conserte. Depois você oferta. Por quê, queridos? Porque a nossa oferta não é aceita. Você pode dar 1 milhão que for. Pode querer fazer o que quiser. Se não for com a verdade que Deus espera de nós, que é um coração contrito, quebrantado, admitindo a sua fraqueza, pedindo perdão pelos seus pecados, consertando o que precisa ser consertado. É por isso que, às vezes, tem tantas pessoas que buscam em outros lugares respostas, sabe? Vai num lugar, vai no outro, vai numa igreja, vai na outra, e vai buscando resposta, mas ele não conserta. Sabe? Ele não quer se humilhar diante do Senhor. Ele não quer pedir perdão. Ele não quer consertar. E aí a Bíblia diz que, né, infelizmente, no nosso modo de ver, mas felizmente porque o nosso Deus é justo, né, e conhece todas as coisas. Deus tem o domínio de todas elas. E Deus jamais faz para nos punir. Sempre é para nos corrigir, nos colocar de pé e nos fazer caminhar com Ele. Porque lembra que nós nascemos para o louvor da glória dEle? Quem é o principal interessado que a gente viva bem, queridos? Que a gente se relacione bem? É o nosso Deus, Ele é o principal interessado, sim. Versículo 14 diz assim, e ainda perguntam, por quê?
Por que não tem prazer em receber as ofertas, os choros, os lamentos? E ele responde, porque o Senhor foi testemunha dos votos que você e sua esposa fizeram quando jovens. Mas você foi infiel, embora ela tenha continuado a ser sua companheira e esposa, a qual você fez seus votos de casamento. Quando nós fazemos uma aliança, quando nos casamos, assumimos uma aliança entre homem e mulher com a presença de Deus. Então, a aliança não é a 2, é a 3, não é isso? Quando você faz os seus votos, quando você se casa, você se compromete a viver de acordo com o que Deus orienta na sua palavra. Porque, queridos, quem foi que instituiu o casamento? Se não o próprio Deus, em Gênesis 2, 24, o que ele diz? Deixará pai e mãe, unirá, não é isso? Homem e mulher, e se tornarão uma só carne. Uma só carne. Só Deus pode fazer isso, querido. Tirar você de um contexto, o outro do outro, e juntarem. Por que é possível? Porque Deus tem alegria em instituir o casamento, a família, para o louvor da glória dele. Mas o que dizem por aí? O mundo diz que não é bem assim, não. Que se estiver enchendo muita paciência, pode separar que está tudo bem. Esse é o sistema que nos rodeia, queridos. Bem diferente do que a palavra nos diz. E aí a Bíblia diz, olha, não se amoldem, não é? Com as coisas do mundo, mas transforma a tua mente. É quando a sua mente é transformada. É oferecendo a Deus um culto vivo, racional, com entendimento, com conhecimento. É que nós experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E é isso que a Bíblia chama a gente a fazer. A palavra de Deus nos orienta em todos os dias. Então, casar é bênção, ter filhos é bênção. Tanto é que a versão fala, né, porque ele diz assim, olha, acaso o Senhor não fez um só com sua esposa? Em corpo e em espírito vocês pertencem a Ele. E o que Ele quer? Dessa união, quer filhos dedicados a Ele. Uma família alicerçada na fé, ela glorifica a Deus. Uma família que direciona os seus filhos nessa mesma verdade, glorifica a Deus. Então, o plano original de Deus, queridos, continua. Ele não mudou. Casar é algo que o Senhor quer. É algo que o Senhor espera. E Ele chama de novo. Guarde em seu coração. Permaneça fiel às suas esposas. Amados, Esdras foi 60 anos depois, com uma outra turma. E ele foi reformar a vida religiosa do local. Por quê? Porque, de novo, as pessoas se perderam e casaram com estrangeiros, se misturavam. Lembra que Deus está falando aqui? Se sua filha casa com o seu filho lá, que tem outro Deus, o que vai acontecer? Vai tirar ele, vai deixar de me adorar para adorar outro Deus. Será que o Senhor falou isso só por falar? Conhece a gente, né? O Senhor conhece a nossa tendência de ver, de querer pegar, tocar. E Ele é o nosso Deus vivo, invisível, mas real, não é isso? Nós cremos nessa verdade. Então, o Senhor, Ele odeia o divórcio. Mas sabe o que eu quero trazer antes de falar do divórcio aqui, queridos? Eu queria que você trouxesse a reflexão à sua vida. Ninguém está livre das dificuldades dela no relacionamento. Mas a questão é, como é que eu tenho tratado a minha esposa, os meus filhos? Como é que eu tenho tratado o meu marido, os meus filhos, a minha família, os meus pais? Eu tenho andado alinhada a essa palavra para quando eu chegar aqui, eu poder cultuar o Senhor com verdade. Eu tenho feito isso? Ou eu simplesmente fico de mal lá e obrigado, e fica lá um tempo sem conversar,
E eu venho e adoro, e levanto mãos, e choro, e canto, e quando eu volto, eu fico mais 10 dias sem conversar. E aí você fala assim, mas eu oro, mas eu dou oferta, mas eu dou dízimo, mas eu estou lá. Por que será que as coisas não acontecem? Porque o Senhor não as aceita. Não aceita. Por quê? Porque Ele espera de mim e de você que a gente se curve, que a gente reconheça o nosso erro, o nosso pecado, que a gente conserte, que a gente peça perdão, que a gente acerte as coisas. É difícil demais, porque nós somos orgulhosos demais para viver isso. Mas lembre que Deus não nos deixou fazer isso na força do nosso braço. O Espírito Santo de Deus, Ele trabalha em nós, Ele opera em nós. Então, isso é possível ser feito, é possível viver as verdades que a palavra de Deus diz. Mas cada um de nós precisa, né, se humilhar diante do Senhor. Precisa buscar conserto, né? Quero falar um pouquinho aqui para os solteiros. Ao pessoal que é solteiro, os jovens solteiros. Quero te lembrar que o seu corpo é templo do Espírito. Templo do Espírito Santo de Deus. Sexo é bênção demais, depois que você se casar. Tendo a bênção do Senhor. Maravilhosamente bem. Até lá, fuja, porque senão você vai estar pecando contra o Senhor. Quando você se une em matrimônio, você se torna uma só carne. É por isso que Deus abomina, é por isso que Deus abomina a questão, sabe, de muitas mulheres. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis, queridos. Assim como eu falei de manhã, vou falar agora. A pornografia está solta, oferecendo tudo para todos o tempo todo. Independente se você tem 10, 20 ou 30 anos de crente. Para o mundo é normal e natural. Mas a igreja do Senhor deve fidelidade a Ele. Se você der um clique ali, por curiosidade, você sabe o que acontece. O algoritmo não para de mandar para você mensagens relacionadas àquilo. Então, você precisa olhar para a palavra de Deus e entender que o seu Deus é santo. Ele te chamou à santificação. Então, ore, namore comprometido com o Senhor e com sua palavra. Não é fácil, com tantas ofertas, mas você tem a opção de escolher. Porque a palavra de Deus, que é viva e eficaz, ela está escancarada em todas as versões que você quiser. É você reafirmar a sua aliança com Deus. Quando nós falamos de casamento hoje, com pessoas estrangeiras, que era na época lá, pessoas que cultuavam outros deuses. Amados, se você quer casar, ore ao Senhor para que o seu pretendente, a sua pretendente, professem a mesma fé que você. Ah, não tem nada a ver. Depois que casar, converte. Quantos você conhece que de fato converte? Quantos que mudam de verdade? Sabe o que acontece na maioria das vezes? É que depois que casou, ficou tudo tranquilo, resolveu, e é o seguinte, eu vou ao culto. Vão? Vou não. Você vai me deixar aí sozinho? Vou. Não vou não. Fica aí. Aí a pessoa vem como? Até vem, no princípio, é emburrada, não é? Chega aqui, como cultuar o Senhor? Por que, queridos, não professa a mesma fé, não ouve a mesma voz? Nasce um filho, e aí? Eu vou batizar na igreja tal, porque minha família é católica e vai ser lá. E aí você olha e fala, não, eu quero apresentá-lo na igreja. Então, sabe o que acontece? Não se apresenta, não se batiza. A hora que assusta o menino, tá grande, a gente vai vendo. Não se unem na oração. Não se unem para buscar junto. Não se unem para lutar juntos. Porque relacionamento, queridos, é bravo. É difícil, sim. É no dia a dia, professando a mesma fé em Cristo. É que o Senhor vai nos ensinando
debaixo da potente mão dele, a nos humilhar diante dele e a buscar a presença dele em oração, para que ele traga a restauração. Não fica tudo, sabe? Não é colorido. Não é como às vezes a gente gostaria. E quando a gente se depara com isso, o que fazer, né? Então, os solteiros, preste atenção à sua fidelidade ao Senhor. Olha a fé que o seu namorado, a sua namorada professam. Não fale que isso não faz diferença, porque faz toda a diferença. Não se iluda achando que não, depois eu dou. Não dá jeito. A Bíblia diz que não dá jeito. Não tem jeito. Seja fiel à aliança que você tem com Cristo. O sangue da nova e eterna aliança foi quem te perdoou os pecados, lavou a sua vida e te dá a oportunidade para seguir. Aos casados aí, sejam fiéis à aliança que vocês fizeram. Sejam fiéis, queridos. Sabe o convite que o mundo dá hoje? Precisamos incrementar o nosso casamento. Precisa de mais uma pessoa. E você pensa que tem crentes que não se adequam a essa oferta lá do mundo? Tem, queridos, tem. E aí sabe o que ele faz? Profana o leito. Traz problema para o relacionamento. Deus não aceita a oferta. Não houve arrependimento. Como é que essas orações chegam ao Senhor? Eu quero muito, mas eu quero também o prazer. Afinal de contas, não tem nada a ver. A mulher precisa se conhecer o corpo dela para ela ser feliz. Mentira. O nosso contentamento, a nossa alegria, a nossa felicidade está em Cristo Jesus, naquilo que Ele fez por nós, queridos. Ele não nos deixa só. Está difícil o relacionamento, começou a pipocar algumas diferenças lá. Não está sabendo lidar, não? Busque conselho. Busque ajuda. É difícil? É. Mas lembre-se que o nosso Deus é todo-poderoso e Ele tem prazer em nos abençoar. Ele é misericordioso. E Ele restaura, sim. Quando Deus restaura, quando Ele libera a sua palavra, acabou. É difícil enfrentar dificuldades num casamento, financeiramente, com filhos, com enfermidade, com todas essas coisas que todos nós estamos sujeitos. O que nos fortalece para a gente seguir adiante, queridos? É os dois professarem a mesma fé no mesmo Deus. É orarem juntos, é planejarem juntos. É pedir perdão, é perdoar. Não tem jeito de crente viver sem perdão. Para com isso. Se a base de nós estarmos aqui foi porque Cristo perdoou todos os nossos pecados na cruz, como é que eu tenho o direito de negar o perdão para qualquer que seja? Agora, um perdão sem mudança vira sem vergonhice. Então, espera aí. Eu peço perdão consciente, conforme a palavra de Deus me ensina. Eu pequei contra ti, Senhor. Contra ti eu pequei. Entende? Antes de pecar contra o seu cônjuge, você está pecando contra Deus, você está profanando a aliança que você tem com Ele. Por quê, amados? Porque a Bíblia diz, Efésios vai dizer, olha, esposa, sejam submissas a seus maridos. Maridos, cuidem das suas esposas como Cristo cuidou da igreja. É uma responsabilidade grande nas costas dos homens, é verdade. Vocês são o sacerdote do lar de vocês. A mulher pode ter mais, atitude administrativa, ela é mais desembolada, não tem problema nenhum ela fazer. Mas é junto, conversando com o marido, com ele orientando, dizendo, olha, não, vai, pode fazer. Pega assim, não é ele empurrando, olha, faz lá. Não, é ele tendo a consciência, estando junto. Porque é juntos que se resolvem as coisas. Vocês são uma só carne. Sabe por que tem tanta família destruída aí, queridos? Muito triste a gente ver adultérios, né? Pornografias, desrespeito,
Falta de confiança. Tudo porque aquele que deveria estar com a mente transformada pela palavra, vivendo com Cristo. Nossa, então vamos ser o top perfeito, não vai ter problema. Vamos falhar, vamos quebrar a cara, vamos pecar. Mas nos voltemos a Deus, nos humilhamos, nos arrependemos, consertamos, levantamos e caminhamos para a glória de Deus. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos estão sujeitos às lutas desse mundo até que Cristo volte. E quem casou e converteu depois? Eu quero ir, meu marido não deixa. Eu quero ir, minha mulher é chata, ela não quer. A Bíblia diz que aqueles que são crentes depois do casamento não precisa separar por causa disso. Ao homem, Pedro diz, olha, cuide da sua esposa. Cuide do seu lar, para que as suas orações não sejam interrompidas. A mulher, ele diz assim, olha, calada. Você ganha o seu marido. Você não sabe quando é que o Senhor vai operar sobre a vida dele? Então, eu testemunho quem Cristo é. É fácil? Claro que não. Nós vivemos numa sociedade que instiga você cada vez mais ser, né, autônoma, dona de si, senhora da sua vida, sem dar satisfação. E a Bíblia diz que você tem que ser submissa, que você é ajudadora, por isso você caminha junto. E os conselhos que você vê, né, e a situação que você vive à sua volta, você ouve dizendo, não tem nada disso. Para que isso? Seu corpo, suas regras. Mentira, queridos. Mentira. A Bíblia diz que a verdade é a palavra de Deus. Jesus, no Evangelho de João 17, ele diz assim, olha, Senhor, eu oro por eles, para que o Senhor não os tire do mundo, mas os livre do maligno. Nós precisamos fazer diferença nesse mundo, testemunhando quem Deus é, com a nossa vida, com a nossa família. Quando eu vier aqui cultuar, como é que está o meu culto em casa? Já foi feito concerto? Já houve o diálogo? Já se entenderam? Falando, não, mas ele não quer, mas ela não quer, mas ele não quer. Alguém tem que baixar. Alguém tem que se humilhar. Alguém tem que ceder. Porque Paulo, quando diz em Gálatas que as obras da carne, que nós estamos tão acostumados a ela, porfia, mentira, bebedice, imoralidade sexual e tantas outras coisas, ele fala assim, você tem que fazer morrer a sua carne. Deus está prontinho para nos ajudar nessa caminhada de morte. Mas quem é que vai dizer não para essa carne? Por quê, queridos? Porque ele diz, logo em seguida, anda no Espírito, se encha com o Espírito. Por quê? Porque o fruto do Espírito é trabalhado em nós. Nós somos transformados de glória em glória até Cristo voltar. Amém, amados? Difícil tudo isso, né? Você pode dizer assim, mas isso não cabe para mim. Eu não estou para falar para ninguém em especial. Eu estou falando o que a palavra de Deus diz naquele tempo para o templo. Ele está falando para nós hoje, Igreja do Senhor Jesus. Alinhe a sua vida com a vida do Senhor. Seja fiel à aliança que você fez com Ele. Quando você vier cultuar, venha com extensão do culto da sua vida em família, para o templo. Porque o que deixa Deus ali, né? Bravo. É a falta de reverência a Ele. E esse Deus não mudou, né? Então Ele espera de mim e de você a mesma reverência. Quando a família quebra a aliança com Deus, quando ela não observa essas coisas, quando ela acha que isso não tem importância, a sua família é enfraquecida, queridos. Ela é alvo fácil do inimigo. A sua fé é abatida. E a Igreja do Senhor Jesus também.
Porque o que Deus espera de mim e de você é um culto que seja feito a Ele em espírito e em verdade. Não é isso? De que maneira essa verdade está na minha vida? A verdade é a palavra de Deus. Então, quando eu adoro a Ele, eu adoro com todo o meu espírito, mas caminhando sobre a sua verdade. A verdade da sua palavra que me ensina como direcionar. Então, esse negócio de fazer birra em meio de família, nos relacionamentos, não agrada ao Senhor. Faz com que Ele rejeite as nossas ofertas, as nossas orações, o nosso choro. Será que isso mexe um pouquinho aí dentro? Você consegue imaginar você clamando a um Deus que é fiel, que é poderoso, misericordioso, e Ele simplesmente falar assim, estou ouvindo, mas não estou ouvindo? Não é? É algo que precisa corar o nosso rosto de vergonha. Nós precisamos nos voltar para o Senhor, queridos. Precisamos voltar a cultuar. Nós falamos de avivamento. Queremos avivamento. Mas como? Se eu empurro tudo para debaixo do tapete e acho que é só quando eu chegar aqui e levantar as mãos que o avivamento vai acontecer, não é, não. O avivamento começa com a nossa vida, onde nós estamos vivendo, respeitando uns aos outros, trabalhando em prol de edificar o reino com a nossa vida. Então, por que Deus odeia o divórcio? Ele fala lá no versículo. O divórcio é uma crueldade, queridos, não só com a mulher, que naquela época era muito mais. Hoje as mulheres trabalham fora, né, elas conseguem ter uma certa autonomia, elas se viram, tudo muito bonitinho. Mas quando você vai ver na íntegra, o preço que se paga nisso não é fácil. Não é fácil. Muitas vezes ela tem que criar filhos sozinha, sem ajuda, sem pensão. E o cara vai curtir a vida. É uma crueldade com todos. As crianças perdem. A mulher perde. Ele também perde, porque Deus o chamou para sacerdote, para zelar por sua família, para glorificá-lo por meio da sua família. Ah, mas existe divórcio? Existe, queridos. Em que casos? Nós temos, biblicamente, dois, né? O adultério e o abandono. Mas a questão é, a preocupação é, te abandonou, separa? Adulterou, separa? Não. É restauração. É tentar que a família se restaure. Em alguns casos, não é possível. E por que não é? Jesus Cristo respondeu quando ele foi perguntado, está em Mateus 19:8, quando Jesus fala assim, olha, Moisés permitiu a carta de repúdio, de divórcio. Por que ele fez isso? Por causa da dureza do coração do homem. O pecado lá atrás avacalhou com a nossa vida mesmo. Imagem e semelhança de Deus, pouco distorcida. Mas Cristo vem nos dar a oportunidade de se voltar para Ele. Sabe, e por meio de Cristo poder acertar. Não é fácil. Se Jesus Cristo foi humilhado, maltratado, envergonhado, espizinhado. Tudo isso por amor a nós. Como é que nós podemos dizer que temos Jesus Cristo, mas fazer tudo isso não dá trabalho? Ser crente é difícil, não dá para fazer isso. E o que a gente faz com as orientações que estão na palavra de Deus? Porque, queridos, o problema vem de uma forma ou de outra, num tempo ou no outro. A questão é como eu resolvo ele à luz da palavra de Deus. Como conduzir a minha vida com a luz da palavra de Deus. Cada vez que eu olho só para mim, o meu egoísmo ele tende a crescer. É o meu bem-estar. Eu quero ser feliz. Eu devo ser feliz. E o mundo grita bem alto, você tem o direito de ser feliz. E a Bíblia diz que a verdadeira felicidade nossa é o quê? É Cristo em nós.
nós em Cristo. Essa é a felicidade que sustenta a nossa vida. Quando eu tiro os olhos disso, meu coração se enche de idolatria. E eu sou, de novo, infiel a Deus, a sua aliança. Porque Ele precisa ser o primeiro, o único Deus verdadeiro na minha vida. Entende por que Deus odeia, então? Todo mundo sai perdido. Quando casais não estão alinhados, quando não oram juntos, quando não instruem seus filhos. Amados filhos, difícil hoje. Eu sei, eu tenho uma adolescente, não é fácil. Você ensina, você inculca, você cobra, você está junto ali. Mas há uma pessoa à parte de você. Mas você faz acreditando que a Bíblia diz. Você inculca na cabeça dos seus filhos. Converse. Sabe? Chame atenção. Ensine. Se você só punir, bater ou castigar, mas não ensinou nada, você só judiou, como dizia antigamente. O diálogo, a conversa, o porquê que a Bíblia diz. Sabe, amados, quando você está instruindo à luz da palavra de Deus, que você mostra o porquê que não deveria ser, fazer ou pensar, você não está falando a sua palavra nem a sua vontade. Você está mostrando para o teu filho o que Deus faz. Qual que é a nossa oração para os nossos filhos? Que ele seja temente ao Senhor. O princípio da sabedoria não é temer a Deus. Quando uma pessoa não teme a Deus, quer dizer, é difícil. Eu não falo impossível porque Deus pode todas as coisas. E aos nossos olhos a gente joga a toalha muito rápido. Mas quando a gente se volta para o Senhor, e nós inculcamos, vamos falando a palavra andando, não é? Deitado, levantado, comendo, não interessa. Às vezes eu entro com minha filha no carro e vou, o caminho inteiro é assim. Precisamos falar sobre isso, e sobre isso, e sobre isso. Mas isso assim, você lembra isso? Você sabe? Estou inculcando, queridos. E eu creio de verdade, que um dia ela vai ter um encontro real com o Senhor para a sua salvação. Porque precisa, né? Sem esse encontro real com o Senhor, não tem a transformação que a gente sabe que é necessária. Eu posso ser simpática ao Evangelho, tá? Eu gosto, fui criada ali, mas eu preciso nascer de novo. Né? Nós precisamos entender que Deus é bom, Ele é misericordioso, Ele é o primeiro a querer que uma família glorifique a Ele. Não trate a palavra de Deus com infidelidade, queridos. Não trate. Deus é Deus que, sabe, pode trazer e consertar e te fazer viver coisas que você jamais imaginou, porque Ele cuida de você. Mas que a gente possa ser zelosos, né? Casamento é algo que nasceu no coração de Deus e a Bíblia fala dessa figura de Jesus Cristo ser o noivo de quem? Da igreja. Não é isso? Nós somos a igreja do Senhor. E como é que Jesus quer essa noiva, queridos? Limpa, gloriosa, não é? Lavada, remida, ornada, linda, para quando Ele voltar, ter esse casamento triunfal aí, e eterno, sem choro, sem dor, sem morte, sem tristeza. É uma promessa que precisa queimar no meu coração todos os dias. Porque se você começar a olhar a palavra de Deus e dizer assim, olha, isso aqui dá para fazer, mas essa outra parte não dá, você não crê no Senhor num todo. A obra de transformação é dele. A fé produzida em nós vem dele. E a nossa fé é aumentada ao ouvir essa palavra que tem poder. O Evangelho é o poder de Deus, não é? Para a salvação de todos. Então, nós precisamos voltar a essa verdade. E a pergunta reflexiva é para você, não é resposta para mim. Como é que você está cultuando ao Senhor? Como é que você sai da sua casa para vir cultuar com seus filhos, maridos e esposas, avós? Como é que tem sido o seu culto ao Senhor? Porque quando a gente faz isso, quando a gente reflete, se coloca, é para mim essa palavra. O que eu preciso consertar, Senhor? Com quem eu preciso? E é o que eu quero deixar de aplicação essa palavra para a gente. Ao fazer essa reflexão, você possa
pedir a Deus perdão e se lembrar que o seu culto não é desassociado deste momento. Você cultua na sua casa, fazendo tudo com a sua família. E você continua cultuando aqui com os irmãos, sendo fiel à aliança que Deus tem com você. Amém? Deus é poderoso para perdoar. Deus está pronto a restaurar. Não abra mão, queridos. Eu estou falando com vocês, eu me converti depois de casado. E quando eu entendi que o negócio era uma parada dura, você quer muito o seu marido lá, ele vai, chega, ele senta e dorme. E eu fico, tu que vai lá, acorda. E ele, oi? E você não pode ficar lá brigando. Porra, mas você vai para a igreja? Não. Você cutuca e fala, vamos embora. No próximo, voltamos. Mas em casa o culto continuava. Em casa eu falava do amor de Deus. Em casa eu vivia o amor de Deus. E quem me conhece sabe disso. Eu tive a oportunidade de continuar cultuando a Deus, falando do amor de Deus na vida dele. E nos últimos momentos da vida dele, ele falou assim, eu posso, se Deus me der uma oportunidade, eu quero viver. Tal qual você falou, porque hoje, essa noite, eu orei muito e falei com Deus. E que se Ele não quiser e quiser me levar, eu tenho certeza que eu vou estar com Ele. Então, como é que foi isso? Tinha dias que era difícil. E o que a gente faz? Briga, esperneia, grita, não. Fica bravo naquela hora, acalma, fala, depois a gente conversa. Ou você vai e ora, ou você vai buscar do Senhor o consolo e o conforto. Sabedoria para falar. Oportunidades que Deus vai te dando de você glorificar. Não é fácil. Mas o que eu aprendi? É possível. E um dia eu ouvi dele assim, eu não vou com você não, mas vai. Eu nunca vou me colocar entre você e Deus. Faz o que tiver que fazer, pode ir. E muitas vezes eu ligava, você me busca, você me leva. Você faz, bora. Nunca foi com má vontade, nunca foi gritando, nunca foi brigando. Até que o Senhor, na misericórdia dele, o alcança. Então, amados, não é fácil mesmo, não é. Mas quando você morre para você e começa a viver Cristo na sua vida, eu te garanto, é possível. É possível. Você vai ver o seu lar restaurado. Você vai ver os seus filhos restaurados. Marido e mulher. Porque Deus é o primeiro. Tá? Ele estava lá com você no dia da aliança. Ele é testemunho da sua união. Amém? Vamos orar? Se você tem algo para consertar com pessoas, queridos, conserte. Peça perdão. Dedique-se à palavra de Deus. Seja fiel a Deus. Todos nós erramos, falhamos, pecamos. Todos. Até Cristo voltar. Hoje nós temos a promessa vivida em nós da vida eterna. E até chegar o dia de viver plenamente isso, nós continuamos avançando, crendo, lutando, batalhando, uma batalha de cada vez, mas certos de que o Senhor é conosco nessa batalha. Como é que está o seu coração em relação à sua família, aos seus, ao seu relacionamento, namoro, ao seu relacionamento marido-mulher? Lembre-se que Deus odeia o divórcio. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Ele só existe por causa da dureza do coração do homem. E às vezes a pessoa pensa em se separar sem ter acontecido algo tão grave, só porque não era bem o que eu esperava. Se volte para o Senhor. É Ele que renova a sua força. É Ele que te fortalece. É Ele que te direciona. Senhor, nós te louvamos nessa